Martin Lloyd-Jones dizia que o maior problema da humanidade não está na ignorância, mas na desobediência. Não é que o homem não saiba o que é certo, é que ele escolhe o errado. Mesmo sabendo, ele afirmou: o problema do homem não é que ele não sabe o que fazer, mas que não faz o que sabe. Essa frase ecoa como um trovão na consciência. Vivemos em uma geração que sabe demais sobre Deus, mas o conhece de menos. Uma geração cheia de sermões, livros, versículos e pregações, mas vazia de obediência, arrependimento e quebrantamento. Lloyd-Jones enxergava a alma humana como um campo de batalha, não entre o bem e o mal apenas, mas entre o conhecimento e a prática, entre saber o caminho e realmente andar nele. Ele dizia que o Evangelho não foi feito para entreter, mas para transformar. Que o cristianismo verdadeiro começa quando o homem para de explicar a vontade de Deus e começa a obedecê-la. E aqui está o confronto. O pecado moderno não é falta de luz, é rejeição da luz. As pessoas conhecem a verdade, mas a trocam por conveniência. Sabem que precisam orar, mas preferem se distrair. Sabem que precisam se humilhar, mas escolhem justificar-se. Sabem que precisam perdoar, mas alimentam o orgulho. E é por isso que Lloyd-Jones pregava com lágrimas nos olhos e fogo na voz. Porque ele via igrejas cheias de informação, mas vazias de transformação. Pregações eloquentes, mas vidas mornas. Louvores altos, mas corações distantes. Ele dizia: o maior engano do inimigo é convencer o homem de que ouvir é o mesmo que obedecer. Mas não é. Ouvir não muda nada. Obedecer muda tudo. E talvez seja por isso que Deus, tantas vezes, permite que a vida nos quebre. Não para nos punir, mas para nos lembrar que conhecimento sem submissão é orgulho disfarçado de espiritualidade. Lloyd-Jones alertava: Deus não quer intelectuais religiosos. Ele quer corações rendidos. O Senhor não está à procura de quem sabe falar sobre Ele, mas de quem vive com Ele. E essa é a raiz do verdadeiro avivamento. Não é quando as pessoas enchem templos, mas quando o Espírito enche pessoas. Quando a palavra deixa de ser um discurso e se torna respiração. Há muitos que dizem: Senhor, Senhor, mas poucos que obedecem. Muitos que levantam as mãos no culto, mas não dobram os joelhos no quarto. Muitos que declaram amor a Deus, mas não demonstram amor ao próximo. Lloyd-Jones chamava isso de religiosidade morta. Uma fé que fala muito, mas vive pouco. Uma fé que conhece versículos, mas não conhece o peso da cruz. Uma fé que emociona, mas não transforma. E ele lembrava: o Evangelho não é um convite para melhorar de vida. É um chamado para morrer para si mesmo. Esse é o cristianismo que o mundo não quer ouvir, mas é o único que pode salvá-lo. O Evangelho não é uma escada para subir até Deus, é uma cruz para morrer com Cristo. E só quem morre com Ele pode viver de verdade. Talvez seja por isso que Lloyd-Jones pregava com tanta urgência. Porque ele sabia que o maior inimigo da fé não é o ateísmo, é a indiferença. Não é o pecado declarado, é o pecado escondido. Não é o ódio aberto, é o amor morno. Hoje, o Espírito Santo ainda ecoa a mesma verdade. Você sabe o que é certo, mas está vivendo isso? Você conhece a voz de Deus, mas está obedecendo a ela? Você se emociona com o Evangelho ou se submete a ele? A fé verdadeira não é medida pelo quanto você sabe, mas pelo quanto você se rende. Porque Deus não muda o mundo por quem fala bonito, mas por quem vive de joelhos. E talvez, neste exato momento, o Espírito esteja te chamando de volta à simplicidade da obediência. Voltar ao primeiro amor, voltar à oração sincera, voltar ao arrependimento real, voltar a obedecer. Porque, como dizia Martin Lloyd-Jones, um cristão que sabe o que deve fazer, mas não faz, não precisa de mais luz, precisa de mais entrega. E quando o homem se entrega completamente, o céu se move. Deus não busca perfeição, busca rendição. E essa pode ser a virada da sua vida espiritual.
Talvez tudo o que você precise hoje não seja de novas respostas, mas de uma velha verdade. A fé não é saber, a fé é obedecer. E o Deus que espera a sua obediência também preparou a sua restauração. Martin Lloyd-Jones costumava dizer que o cristianismo moderno sofre de uma doença perigosa: a fé intelectual sem submissão espiritual. Vivemos cercados de conhecimento sobre Deus, mas distantes da presença de Deus. Falamos com facilidade sobre o Espírito Santo, mas resistimos quando Ele quer mudar algo em nós. Lemos a Bíblia como se fosse um espelho para os outros, e não para nós mesmos. Ele dizia: a verdade só tem poder quando nos coloca de joelhos. Mas muitos hoje querem uma verdade que não confronte, um evangelho que não exija cruz, uma graça que não custe nada. E o resultado é uma fé sem fruto, um cristianismo sem arrependimento e igrejas cheias de gente vazia de Deus. Lloyd-Jones pregava com lágrimas nos olhos, porque ele via o perigo do engano espiritual, o tipo mais mortal de todos. O engano que faz o homem acreditar que está bem com Deus só porque frequenta a igreja. Mas ele dizia: não é a presença no templo que prova a fé, é a presença de Deus no coração. E quantos de nós, se fôssemos honestos, admitiríamos que nossa fé tem sido apenas teoria? Falamos sobre oração, mas não oramos. Falamos sobre santidade, mas vivemos como o mundo. Falamos sobre céu, mas plantamos nossa esperança na terra. Lloyd-Jones acreditava que o cristão que vive pela aparência espiritual é o mais miserável de todos, porque ele sabe o que é certo, mas não vive isso. Ele carrega dentro de si o peso da verdade que não obedece. E por isso sua alma é inquieta, dividida, cansada. Ele dizia que o problema da igreja não era a falta de poder, mas a falta de pureza, porque o Espírito Santo não se manifesta em corações divididos. Não se move onde há aparência sem arrependimento. Não sopra onde há soberba travestida de religião. Queremos o fogo de Pentecostes, ele dizia, mas sem o arrependimento de Pedro. Queremos a glória de Deus, mas sem a renúncia da carne. Queremos o poder do Espírito, mas sem morrer para o ego. Mas não existe ressurreição sem cruz. Lloyd-Jones chamava isso de cristianismo superficial, uma fé que toca os lábios, mas não transforma o coração. E ele dizia que essa é a razão pela qual tantos vivem frustrados com Deus, porque buscam promessas sem compromisso, bênçãos sem quebrantamento. O verdadeiro evangelho, para ele, era como uma cirurgia, dolorosa, mas necessária. Porque só quem reconhece sua ferida pode receber cura. Só quem confessa seu pecado pode experimentar perdão. E só quem se esvazia de si pode ser cheio do Espírito Santo. Martin Lloyd-Jones acreditava que o arrependimento não era apenas o começo da vida cristã, era o seu ritmo diário. Ele dizia: o cristão maduro não é o que peca menos, mas o que se arrepende mais rápido, porque a santidade não é ausência de falhas, é sensibilidade à voz de Deus. Mas quantos hoje já não ouvem mais essa voz? Quantos a substituíram por ruídos, distrações e um cristianismo confortável? Quantos trocaram o secreto pelo público, o quebrantamento pela performance e o altar pelo palco? Lloyd-Jones gritava dos púlpitos da Inglaterra uma verdade que ainda ecoa: Deus não unge entretenimento. O Espírito Santo não se move onde o homem quer ser aplaudido. O fogo de Deus só desce onde há sacrifício, onde há entrega. E talvez seja isso que falta na nossa geração: entrega. Não de palavras, mas de vida. Não de discurso, mas de coração. Porque Deus não se impressiona com o quanto falamos sobre Ele. Ele se revela àqueles que vivem para Ele. Ele dizia: não há poder no cristianismo sem comunhão. E por isso, ensinava que o maior milagre não era o cego ver, nem o paralítico andar, mas o homem morto em pecado viver uma vida de santidade. Esse é o verdadeiro milagre da graça: transformar o homem comum em reflexo de Cristo. Lloyd-Jones não pregava para agradar ou emocionar, mas para despertar. Ele sabia que o evangelho é uma espada, não um travesseiro, e que quem realmente o ouve, ou se dobra diante dele, ou foge dele. Mas ninguém fica neutro diante da verdade, ele dizia.
A pregação que não incomoda o pecador falhou em sua missão, porque o propósito da palavra não é consolar primeiro, é confrontar primeiro. Não é massagear o ego, é curvar o orgulho. E só depois do confronto vem a cura por isso. Lloyd Jones acreditava que a igreja moderna precisava de menos conselhos motivacionais e mais pregações cheias do Espírito Santo. Pregações que não fossem sobre o homem, mas sobre Deus. Pregações que não tentassem entreter, mas salvar. Ele dizia: o Evangelho não é um convite para melhorar de vida, é uma ordem para nascer de novo. E isso muda tudo. Porque quem nasce de novo não apenas muda o comportamento, muda o coração. O velho morre, o novo vive e o mundo percebe. Martin Lloyd Jones não pregava para agradar, pregava para preparar a igreja para o retorno de Cristo. Porque ele cria profundamente que muitos estão dentro das igrejas, mas fora do reino. E dizia com dor: há pessoas que vão de domingo em domingo ao templo e nunca conheceram o Cristo do templo. Hoje, suas palavras soam como um chamado urgente. Não basta parecer crente, é preciso nascer de novo. Não basta falar de fé, é preciso viver pela fé. Não basta cantar sobre o amor, é preciso amar até doer. Porque o verdadeiro cristianismo não é o que se vê no palco, é o que se vive no quarto. Lloyd Jones acreditava que o avivamento não começa em multidões, mas em corações quebrantados. Começa quando um homem ou uma mulher olha para si e diz: Senhor, muda-me primeiro. E talvez seja esse o clamor que Deus espera ouvir novamente. Talvez seja por isso que o canal Vozes do Silêncio existe. Para lembrar que o Evangelho não perdeu o poder. Nós é que perdemos a fome. Mas o Espírito ainda chama. Ainda há tempo, ainda há graça, ainda há fogo para quem deseja ser consumido por ele.